Bom dia a todos. Esse tema, Não Colecione Mágoas, foi baseado no livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito José Mário. A mágoa é um desgosto, cujo objetivo é nos mostrar algo que nós não estamos querendo ver de uma outra forma, de uma forma mais positiva. A mágoa, quase sempre, é a raiva congelada. Isto é, nós sentimos raiva em algum momento por determinada situação, não utilizamos esse sentimento intimamente com equilíbrio e aí vem a mágoa. Posteriormente, essa raiva vai criando uma mutação e se transforma em ressentimento, que é algo muito difícil de ser retirado de nós. Existe um dos efeitos mais prejudiciais da mágoa, que é a indiferença. A indiferença é uma tentativa frustrada da alma de tentar negar, anular sentimentos ou até mesmo de isolar todo o afeto que nós sentimos pela pessoa que nos magoou. Afeto este que, em nossa concepção, foi traído quando estamos magoados. Ocorre que essa tentativa de sermos indiferentes faz com que a gente se fixe nos pontos falhos, nas más recordações e naquela constante sensação de desconforto que a gente sente perante os nossos ofensores. Quando estamos magoados, é natural que a gente evite qualquer tipo de contato com a pessoa que nos magoou, justamente com medo de sofrermos mais ou de nos magoarmos novamente. Então, é importante ressaltar que a mágoa faz com que a gente foque a nossa visão unicamente naquele lado menos feliz das pessoas que nos ofenderam. Quando estamos sob o efeito da ofensa e, consequentemente, da mágoa, nós somos capazes de esquecer, quase que automaticamente, tudo aquilo de bom que a pessoa que nos ofendeu possui e todos os momentos de alegria que nós já passamos com essa pessoa. Em nossa vida, o tempo todo nós somos contrariados em favor de nosso crescimento. O tempo todo a gente sofre contrariedades aos nossos próprios interesses. E isso é algo natural deste mundo em que estamos vivendo, esse mundo de provas e de expiações. E essa transição na humanidade pode ser expressada basicamente pela constante oposição que nós sofremos aos nossos próprios interesses, que em sua maioria das vezes são egoísticos. Todo interesse pessoal, quando é contrariado em nossa vida, nos causa uma revolta interior. E essa revolta é proporcional ao nosso grau de evolução. Por exemplo, para uns, o desemprego pode significar uma expiação, um martírio, um karma sem fim, enquanto que para outros, o desemprego pode significar chances de novas experiências. E assim o é com a mágoa, porque a mágoa está diretamente ligada ao nosso interesse pessoal. A gente quer que as pessoas ajam exatamente da forma como a gente gostaria que elas agissem. Se isso não acontece, a gente facilmente se magoa. Então, dificilmente a mágoa está fora de um sentimento de injustiça para nós. Dificilmente a gente enxerga a mágoa longe de uma sensação de perda ou de lesão, seja ela qual for. Quando nós somos agredidos, ou até mesmo quando estamos sofrendo ameaças de qualquer tipo de agressão, quando algo está nos contrariando, entra em ação automaticamente a emoção da raiva. E essa raiva nada mais é do que um escudo contra algo que possa vir a nos proteger. Posteriormente, essa raiva se transforma em mágoa. Ocorre que o ofensor, seja ele intencional ou não, passa pela nossa vida e geralmente se vai. Agora, nós carregamos a mágoa por onde a gente for, se a gente não conseguir tirar as lições positivas que ela pode nos ensinar. Porque a mágoa vai ter sempre uma lição
para nos ensinar. E é exatamente nessa lição que a gente deve focar quando estivermos magoados. No entanto, se a gente não tiver a intenção de buscarmos essas lições que essa mágoa tem para ensinar a nós mesmos, nós, ao cultivá-la em nossa vida emocional de forma constante, poderemos adquirir diversas doenças de caráter psíquico e de caráter físico. E dentre elas podemos citar um câncer fulminante. Sabe aquele câncer que nenhum médico encontra explicação e que toma o corpo por completo, geralmente causando a morte de forma rápida? Muitas vezes a explicação está nos sentimentos negativos que nós acumulamos ao longo dos anos. E um desses sentimentos é a mágoa. Todos nós sabemos que não existem emoções que não tenham um significado educativo para a nossa caminhada. E todas as nossas emoções e sentimentos interferem diretamente na nossa saúde. Os pensamentos e os nossos sentimentos interferem diretamente, tanto na saúde quanto na eclosão de doenças. Por que então nos alimentarmos de raiva, de ódio e de vingança? Todos esses sentimentos que estão paralelos à mágoa, sendo que isso só faz mal a nós mesmos. Para termos uma vida saudável, não basta que a gente se alimente bem e pratique atividade física. Isso é necessário, mas é fundamental que a gente alimente também os nossos pensamentos. E claro, que trabalhemos incessantemente para a nossa reforma íntima, fazendo aos outros exatamente o que a gente gostaria que eles nos fizessem. Esse processo constante de mágoa que a gente vai adquirindo e acumulando nos causa um processo de autocobrança e de autopunição, nos tornando pessoas extremamente melindráveis e magoáveis. E está aí um outro grande problema que a mágoa traz, que é o melindre. O melindre nada mais é do que aquela mágoa automática e muitas vezes por motivos bobos. Basta que alguém nos contrarie que a gente automaticamente se magoa. Só que esse melindre faz com que a gente se torne pessoas extremamente irritáveis, frágeis psiquicamente e difíceis de conviver. Então, existe um dos grandes antibióticos naturais contra a mágoa. Esse antibiótico não tem custo financeiro, não nos causa efeitos colaterais e basta que a gente dome o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Esse remédio altamente eficaz contra a mágoa é o perdão, tão ensinado por Jesus quando aqui esteve. Mas perdoar significa esquecer a ofensa? É claro que não, porque o perdão é uma emoção e não memória. Perdoar não significa simplesmente esquecermos toda aquela situação negativa pelas quais passamos, mas se trata de ressignificar essa memória negativa que nós temos quando estamos magoados, buscando transformar essa mágoa em compaixão. Esse é um dos primeiros passos para a gente conseguir perdoar as pessoas que nos magoaram. Uma das maiores expressões de perdão no nosso mundo íntimo é quando, apesar da mágoa, a gente consegue valorizar todas as características positivas daquela pessoa que nos magoou. Então, o perdão é, antes de tudo, uma forma de cuidar de nós mesmos e compreender que nem tudo é como a gente quer. A gente precisa compreender a natureza da contrariedade de nossas vidas. O perdão é, antes de tudo, compreensão, porque ele não vai buscar a todo custo justificativas para o comportamento dos outros. Mas para a gente conseguir perdoar, é necessário que a gente olhe para dentro de nós mesmos, entendendo os motivos que nos levaram a estar magoados e até que ponto essa mágoa está nos fazendo mal. Porque a mágoa só faz mal a nós mesmos. No Brasil, é celebrado anualmente, todo dia 30 de agosto, o Dia Nacional do Perdão. Essa proposta teve como autora a deputada Keiko Ota, que escolheu essa data, 30 de agosto, e
na data em que seu filho faleceu. Na década de 1990, aqui no Brasil, em um caso de grande repercussão midiática à época, o menino Ives Ota, de apenas 8 anos de idade, filho dessa deputada com um grande empresário de sucesso, foi sequestrado dentro da sua própria residência por pessoas que trabalhavam na empresa de seu pai. Ao chegar no local em que seria feito o cárcere privado do menino, ele reconheceu um dos sequestradores, justamente por eles trabalharem na empresa de seu próprio pai. Então, para que não fossem reconhecidos, eles resolveram assassinar de forma brutal um menino de apenas 8 anos de idade. Ocorre que eles, claro, foram descobertos, o Poder Judiciário aplicou as punições cabíveis a eles e os pais desse menino, a deputada junto com o empresário, conheceram efetivamente os assassinos de seu filho de forma mais íntima, tiveram acesso a mensagens relacionadas ao perdão e por meio de diversas orações ao longo de um tempo, eles hoje afirmam que conseguiram perdoar os assassinos de seu filho. Algo que para nós seria algo impossível. Inclusive, em algumas entrevistas, eles declaram que hoje em dia eles têm uma vida muito mais voltada para o lado espiritual do que para o lado material, porque antes da morte de seu filho, isso não acontecia. Está aí uma das grandes lições que a mágoa pode nos trazer. O perdão é uma forma de retirar de nós um sentimento de vingança. Porque geralmente quando estamos magoados, a gente quer a todo custo que a pessoa que nos magoou saiba o quanto ela está nos fazendo sofrer e muitas vezes queremos que ela sofra o mesmo que nós estamos sofrendo. Só que esse não é o caminho mais adequado. O perdão, além de retirar esse sentimento de vingança de nós, inibe a geração de mais violência. No Brasil, esse Dia Nacional do Perdão é algo extremamente importante, porque nós sabemos que temos um país extremamente violento em diversos sentidos. E falar do perdão, nem que for por um dia, é algo extremamente importante, porque ele reforça os nossos ideais de solidariedade e de irmandade, tão ensinados por Jesus. Porque quem busca o perdão quando está magoado, passa a entender a sua vida como algo que tudo que nos acontece é de nossa responsabilidade. E nós passamos a deixar de nos sentirmos vítimas daquela situação negativa pela qual passamos e entendemos que nós somos os autores de nossa própria vida. E a gente vai conseguir de forma mais rápida restabelecer o nosso bem-estar e a nossa paz interior, algo que são perdidos quando estamos magoados. A gente pode até se magoar, mas quando a gente busca valorizar os pontos positivos daquela pessoa que nos magoou e busca perdoá-la, a gente consegue de forma mais rápida restabelecer a nossa paz e a nossa alegria. Então, a mágoa só faz mal a nós mesmos porque é como se a gente estivesse numa prisão quando estamos magoados. A gente só valoriza aquele erro e o lado positivo daquelas pessoas que nos magoaram. Muitas vezes, a mágoa é o reflexo de várias situações negativas pelas quais passamos e que foram guardadas em silêncio ao longo dos anos. Muitas vezes, quando alguém nos magoa, é natural que a gente reviva todos os outros erros que essa pessoa nos cometeu. E a mágoa, então, cria uma bola de neve e se torna muito maior e muito mais difícil de ser retirada de dentro de nós. Então, a mágoa é uma prisão para nós, porque quem tem mágoa não tem liberdade, não tem paz, não tem bem-estar, dificilmente vive momentos de alegria constantes e principalmente não está em comunhão com Deus. Porque quem se magoa não deixa espaço para a felicidade no coração, porque a mágoa toma todo o nosso coração. A gente sofre ao extremo e isso só faz mal a nós mesmos. Existe um poema intitulado Aprendi, da famosa autora Clarice Lispector. Nós vamos falar uma parte dele aqui, já que ele é um pouco extenso. O poema diz o seguinte:
compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é o reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que o verdadeiro amigo permanece, que lutar engrandece, que lutar fortalece, que vencer engrandece. E uma das coisas que aprendi foi que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia, que, insatisfeita, foi a criadora da minha própria vida. Então, que a gente sempre possa viver apesar dos problemas, das dificuldades íntimas e de todas as mágoas e contrariedades pelas quais passamos diariamente em nossa vida. Que possamos ser como um tempo que sempre caminha para frente. Que o nosso foco, antes de tudo, quando estivermos magoados, seja valorizar as qualidades das pessoas que nos ofenderam e, claro, buscar o perdão dentro de nós. Que não colecionemos mágoas, mas sim cultivemos o perdão, porque ele é uma das grandes expressões de compaixão, de misericórdia e de desejo mais íntimo de amar ao próximo. A mágoa vai ter sempre uma lição para nos ensinar. Dela, o ofendido pode conhecer mais sobre si mesmo e lidar melhor com as suas emoções. E dela, o ofensor pode conseguir perceber, ou pelo menos começar a perceber, o que de negativo ele pode estar causando nas pessoas ao seu redor. Ambos, tanto o ofendido quanto o ofensor, podem aprender muito sobre o amor ao próximo. E a mágoa, apesar de ser dolorosa, sempre vai ter uma lição para nos ensinar. E é exatamente nessa lição que a gente deve focar. O perdão, apesar de ser difícil de ser aplicado por nós, representa uma das maiores expressões de amor ao próximo, como quis Jesus. Porque, é como diz William Shakespeare, lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Obrigada pela atenção. Pois bem, belas reflexões, para esse encerramento de ano, muito propício para a chegada do Natal, e lembrando justamente que quando Jesus se despediu deste mundo daquela forma infame, numa cruz, sem nunca ter feito mal a ninguém, ao contrário, ele fez questão de deixar a última lição registrada, com aquela frase, quando dirigiu a palavra a Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é exatamente nessa linha de raciocínio que a gente quer fechar aqui a nossa reflexão. Colocamos o nosso tema com o título Vacinação da Alma. Porque nesse processo de pandemia, por sinal essa casa surgiu justamente no mês de abril, pleno processo da pandemia, nós temos lições a aprender, e não são poucas. E aí ficamos agora nesse mês de dezembro, principalmente, com a expectativa de surgir a vacinação, para que sejamos imunizados e assim estaríamos livres, pelo menos, da Covid-19, dessa versão do corona. Porém, a nossa forma de refletir nos remete a pensarmos que mais importante do que esperarmos essa vacina, que acabará chegando, a ciência está providenciando isso,
nós deveríamos estar preocupados com a vacinação da nossa alma. Nós temos dito sempre, com base em Jesus, na doutrina espírita, que se nós praticarmos a caridade ensinada pelo Cristo, nós estaremos com o nosso sistema imunológico tão fortalecido que mal algum vai nos afligir, nem de ordem emocional, nem de ordem psiquiátrica, nem de ordem física, enfim, ficaremos forrados, protegidos de qualquer tipo de mal. E aí, escutando uma entrevista que Divaldo Franco deu a uma empresa de notícias aqui da Bahia, a repórter perguntou a ele sobre a vacinação. E ele disse assim: olha, um espírito amigo me falou que os protetores, eles estão muito mais preocupados não com essa vacina, que ela acabará vindo, depois surgirão outras doenças, outras vacinas, isso faz parte do mundo temporal, mas os espíritos protetores estão muito preocupados porque as pessoas deveriam, depois dessa experiência dolorosa, estarem preocupados em vacinarem suas almas, porque a vacina, ela já foi disponibilizada justamente quando Jesus veio aqui. Ele deixou muito claro qual é o procedimento, como devemos agir, qual deve ser a nossa conduta perante as leis divinas, e fazendo-se isso, nós seremos pessoas plenamente realizadas, plenamente felizes, e doença alguma vai tomar o nosso corpo. Nós concordamos plenamente com isso. É o que nós temos dito aqui nos nossos cursos, nas nossas aulas mais íntimas, com as pessoas que frequentam o nosso ambiente, que a profilaxia é a melhor forma de nos mantermos imunizados contra qualquer mal, seja ele de que ordem for, é justamente a prática do bem. E aí, os insumos que fazem parte dessa vacina divina que Jesus veio trazer, ele que é considerado o médico das almas, foram destacados por Divaldo Franco e pelos espíritos. Aliás, ele, Divaldo, foi transmissor da mensagem. Falou justamente do perdão. É um insumo que tem que estar nessa vacina. Falou da gratidão, de como a gente tem a agradecer praticamente a todo mundo, até aqueles que se dizem nossos adversários, serão provavelmente os principais instrumentos para despertar em nós as boas virtudes. E finalmente, a generosidade, a prática do bem, pensar primeiro no outro, ver a necessidade do outro e tentar fazer alguma coisa para amenizar a provação, a expiação dos que convivem conosco em qualquer lugar que estejamos. Então, a nossa mensagem é simples e muito direta. Que a gente, no nosso movimento espírita, aonde a gente alcança, a gente não se preocupe tanto com a vacina que virá, mas que a gente se preocupe o tempo todo, sempre, em tomarmos a vacina da alma, porque esta sim é que vai nos salvar. Então, Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo, e no dia 10, como eu disse, nós estaremos aqui, se Deus assim permitir, para darmos sequência a essa proposta de renovação pela prática do bem.